Oi, turma! Aqui é a professora Aline de Estudos Amapaenses. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo voltado à base aérea do Amapá. Eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de conhecer a base aérea que fica no município de Amapá, mais ou menos a uns 362 quilômetros de distância daqui da capital, que dá aproximadamente ali umas 3 horas e meia de viagem, mas é um distrito que pertence ao município de Amapá. Então, ou seja, você chega no município de Amapá para se deslocar até a base aérea, dá em torno ali de uns 9 quilômetros. Bom, lá existe a base aérea do Amapá, ela faz parte, ela está inserida dentro de um contexto histórico voltado à Segunda Guerra Mundial. A existência dela vem através do Decreto Federal 3462, de 25 de julho de 1941, ali quando o Getúlio Vargas ele autoriza, né, as operações de guerra, a construção de campos de aviação, norte-nordeste pela Painar do Brasil. E assim, a Painar do Brasil, ela foi uma das companhias aéreas pioneiras do nosso país. Ela era uma empresa ali subsidiária da NIRBA, New York, Rio, Buenos Aires, que nasceu ali por volta de 1929, logo naquele período que se discutiu tanto, né, a crise da superprodução. Bom, mas por que será que foi necessário construir a base aérea, não só do Amapá, mas de outros, foram construídas outras bases aéreas dentro do país, mas vamos discutir a respeito da nossa, aqui do estado do Amapá. Se formos voltar para a Segunda Guerra Mundial, ela teve um estopim através da invasão da Polônia pela Alemanha nazista ali por volta de setembro de 1939, precisamente a 1º de setembro de 1939, tá? E essa guerra ela vai perdurar ali até por volta de 1945 e vai envolver grandes potências, e essas potências elas vão se dividir entre as forças do eixo e as forças aliadas. Quem vai compor a força dos aliados vai ser a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e posteriormente a União Soviética, e a do eixo a Alemanha, a Itália e o Japão. Vamos compreender que esse decreto que autorizou a construção da base aérea, ele é de 1941, tá bom? A guerra já estava acontecendo, porém existia pressão para que o Brasil ele se posicionasse em relação à guerra. Mas houve uma conferência logo após o estopim da Primeira Guerra. A guerra teve início dia 1º de setembro, dia 26 de setembro, houve uma conferência chamada Conferência de Panamá. Nessa conferência, os Estados Unidos convocou ali mais ou menos 20 países da América e queria, né, se articular quanto ao que já estava acontecendo, que seria a Segunda Guerra. Então, a postura do Brasil, mediante a essa situação, foi se declarar neutro. Ele chegou e disse assim, Franklin Roosevelt, ou então, Franquinha, não vai dar, não vai rolar, eu prefiro ficar aqui na minha, né? Ficou meio, né? Sabe quando a gente vê uma confusão e cruzou os braços e assim, opa, peraí, não sei não, melhor não me envolver. Então foi mais ou menos isso a postura inicial do Brasil, porque mais à frente, quando tivermos a oportunidade de nos aprofundar, nós vamos compreender que o Brasil sim vai entrar na Segunda Guerra Mundial, claro, compondo ali as forças aliadas, tá? Então, o Brasil ele vai permanecer neutro justamente para tentar afastar a possibilidade de guerra, né? Então ele vai, mas claro, para ele ficar com essa postura da neutralidade, ele vai autorizar a construção das bases aéreas, e essas bases aéreas elas vão servir de apoio para as forças aliadas, tanto que, digamos,
os dirigíveis que eles utilizavam naquele período, que seriam os zeppelins, os blimps, eles vão servir de atracamento nessas bases aéreas. E outra que era justamente para tentar também impedir qualquer tipo de invasão que viesse a ocorrer, uma invasão nazista e tudo mais. Aqui eu sei que aqui pelo lado do Amapá foram afundados 2 submarinos nesse período aí da Segunda Guerra Mundial. O interessante que vocês vão poder acompanhar, eu vou colocar no PDF um vídeo e tal que mostra ali a base aérea do Amapá, como ela funcionou para aquele período, a pista de pouso, onde era que era atracado os dirigíveis, as festas particulares que de certa forma eram geradas para aquele período ali pelos militares. Então, no vídeo que vocês vão assistir, está contando um pouquinho, né, de como é que eles estavam atuando ali na base aérea do Amapá. Tá? Também é interessante ressaltar que a base aérea ela serviu tanto para o patrulhamento, né, do litoral, quanto a escolta de navios mercantes. Esses navios mercantes, eles traziam mercadorias, produtos ali manufaturados, além de passageiros. Então, eles faziam, né, essa escolta, essa proteção para que esses navios pudessem trazer essas mercadorias aqui para o país. Tá? Além também de servir, como eu acabei de falar, como ponto de apoio mesmo das forças aliadas nesse período da Segunda Guerra. Eles atracavam, abasteciam aviões, e esses aviões eles tinham com o intuito atacar as tropas do eixo e tudo. É bem legal assim quando você vê o dirigível na foto e eles tinham assim apelidos como tipo um navio voador, o navio no ar e tudo. Então o que nós estamos abordando aqui a respeito da base aérea, apesar de fazer parte da história e ter sido dentro de um contexto da Segunda Guerra Mundial, a base aérea do Amapá ela é pouco explorada no estudo a respeito, né? Tanto que quando você vai fazer uma visita na base aérea, que é chamada de museu aberto, você percebe que é um museu abandonado, assim. Então, muito do que restou ali da história está se deteriorando, porque não há um zelo, não há um cuidado, não há reparos. Então, eu estava lendo até uma reportagem um pouco recente, ao qual o prefeito atual, ele tem a intenção, né, de revitalizar aquele lugar e tudo mais, mas eu penso que ainda é algo que está muito de lado, assim. Talvez tenha que ter um olhar mais se dá uma importância maior, né? Não é tanto só um olhar, mas se dá uma importância maior para aquele lugar que faz parte da história do amapaense, tá bom? Eu coloquei o esquema ali no quadro, vou novamente reforçar para que vocês possam, quando forem assistir ao vídeo, ir se situando, tá bom? Deixa eu ir lá. Deixa aqui a cadeira para ficar mais fácil. Então, como eu comentei com vocês, a base aérea ela foi construída dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45. Dentro do contexto da Guerra Mundial, haviam potências ali que estavam em conflitos, e essas potências elas formaram alianças. Essas alianças foram formadas ali pelas forças aliadas e a força do eixo. A força aliada foi formada pela França, Inglaterra, Estados Unidos e posteriormente a União Soviética, e a força do eixo, a princípio, formada pela Alemanha, Itália e Japão. E eu falo a princípio porque mais à frente a Itália ela vai meio que virar a casaca, né? Ela vai
vai começar a apoiar ali as forças aliadas, mas isso aí seria um assunto para que a gente pudesse aprofundar a respeito da Segunda Guerra Mundial. Então, aqui, a Segunda Guerra, ela, para que ela viesse a ocorrer, ela teve um estopim. E estopim foi a invasão da Polônia pela Alemanha nazista em 1º de setembro de 1939. Há estudiosos que dizem que a Segunda Guerra ela é apenas uma continuidade da Primeira Guerra, ou seja, só com uma margem ali de um intervalo de uma para outra. Aqui, logo na sequência, após a Segunda Guerra ser declarada, houve uma conferência do Panamá, né, onde foi convocada ali pelos Estados Unidos a participação ali de todos envolvidos na América, justamente para discutir a respeito da Segunda Guerra Mundial. E logo a princípio o Brasil ele se declara neutro, ele tentando ali evitar o seu envolvimento na guerra, tá? Mas essa neutralidade vai possibilitar também a construção das bases aéreas e vai ceder apoio às forças aliadas. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão ele ataca os Estados Unidos, porque a princípio, logo aqui nesse período da conferência, os Estados Unidos ele está apenas se articulando, ele ainda não tinha entrado de fato na guerra, mas ele entrou, acabou se antecipando justamente por causa desse ataque que ocorreu da força vindo da força do eixo, ou seja, do Japão, tá? Então ele pega e participa da guerra. E olha que esse período de 1941 é logo quando se está construindo as bases aéreas no Brasil, inclusive aqui do Amapá, tá? Então, aqui para reforçar, a base aérea ela foi criada através do Decreto Federal 3462, de 25 de julho de 41. Ela autorizava pelo então presidente da época, que era o Getúlio Vargas, as operações de guerra, a construção de campos de aviação, ali pela Painar Brasil, e serviu como ponto de apoio para as forças aliadas, né? Serviu como ponto de apoio da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da União Soviética. Então ela serviu com esse ponto de apoio ali para abastecer aviões como o Zeppelin, os blimps, né, que eram os dirigíveis da época.